Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues trazendo para você mais uma sacada, uma dica, uma técnica relacionada à nossa profissão. Eu não tenho dúvidas que essas técnicas vêm ajudando várias e várias pessoas e também possa te ajudar. Eu recebo vários comentários, eu recebo várias mensagens relacionadas a como eu faço para tirar um amassado numa peça que esteja repintada ou como eu sei que a peça foi repintada. Acredito que seja esse o passo número 1 ali no processo de identificação, no processo de dar um orçamento para o cliente, você aprender a verificar se a pintura é original ou se a pintura é uma repintura. No caso desse carro, no caso dessa porta do amassado que acabou de acontecer, foi bem fácil esse processo, porque o carro chegou até nós por um dos nossos parceiros, ele é funileiro, houve um incidente lá na oficina dele, ele tinha acabado de repintar a peça e acabou acontecendo esse amassadinho que você vai acompanhar na sequência, que você vai conseguir entender as técnicas que a gente utiliza para fazer a remoção dele. Basicamente, o que a gente precisa fazer é não utilizar, eu não indicaria que você utilize ventosas, colhe ali uma ventosa com cola quente, coloque na peça repintada e tente puxar, mesmo tirando ela um pouco antes dela secar. Às vezes, quando pega em uma coluna e não tem outra alternativa, eu já consegui fazer alguns amassados em coluna, simplesmente utilizando essa técnica, trabalhando com a remoção da ventosa um pouco mais quente. Assim, sempre a cola ela permanece no carro e o que você puxa ao arrancar é a ventosa. Mas no caso desse carro, como a pintura está recém-feita, a pintura foi terminada ontem, ela acabou de ser aplicada, eu não vou utilizar a ventosa e não indicaria que você também utilizasse ventosas. É importante ter esse discernimento, saber o que fazer antes de começar. Eu sempre falo isso na maioria das sacadas aqui no nosso canal. No ano passado nós fizemos um desafio durante 70 dias, todos os dias, assim como eu venho, eu postava aqui uma técnica, uma demonstração de como fazer um amassado. Se você não viu, eu não tenho dúvidas que, como eu disse lá no início, ajudaram várias e várias pessoas, também pode te ajudar. Você pode encontrar nela a grande barreira que te impede de fazer um bom trabalho ou até mesmo de melhorar os seus trabalhos. Então vamos lá. Algumas das características para entender se o carro já foi repintado ou não é você comparar a peça em que você vai trabalhar com outras peças do carro. Pô, Wallace, como eu faço isso, né? Basicamente, o que eu faço num orçamento é isso daqui, ó. Acho que aqui a gente vai conseguir pegar o amassado. Ó, você consegue perceber que o amassado está nessa região. Na verdade, é uma ondulação, quase como se fosse uma ondulação mesmo. Ele não tem aquele impacto no fundo. Ele não é um amassado com aquela característica bem funda. Ó, dá para você acompanhar. Geralmente o que acontece, a granulação da pintura, ela acaba sendo um pouco mais grosseira. Você consegue identificar isso comparando com outra peça. Você pode comparar com a porta traseira. Ó, a granulação dela é um pouquinho mais fina, eu acho que não foi aberta a pintura para lá. E comparando com a granulação dessa porta. Uma outra técnica que eu utilizo para ver se foi repintado é tentar encontrar pequenos vestígios na lata. Às vezes acaba ficando uma bolinha, às vezes acaba ficando algum ponto. Se eu encontrar aqui,
marca de lixa também. Você consegue ver, ó, pegando daquele carro azul no fundo, quando eu me movimento, ó, como a granulação ela foi bastante afetada. Quando a pintura é muito bem feita, a repintura é muito bem feita, dificulta ainda mais esse processo de identificar esses pontos. Ó, aqui a gente vê uma sujeirinha, acredito eu que do processo lá de repintura. Um amassado é um amassado abaulado, não é aquele amassado que tem uma certa pressão, mas como eu disse, eu não corro esse risco sabendo que a peça foi repintada. Alguns profissionais, por inexperiência ou até por ansiedade, acabam tentando levantar aqui na ventosa. Se você perceber, ele voltaria, é um amassado que eu não tenho dúvidas que voltaria utilizando uma ventosa, utilizando a cola quente, mas teria esse risco. Se a gente botar na balança, poderia ter 50% de chance de resolver o problema com a ventosa, mas ao mesmo tempo eu poderia ter outros 50% de chance de a tinta sair ou o verniz sair. Enfim, sempre perto da maçaneta, como eu venho dizendo nas aulas, como eu venho dizendo em outras sacadas, se você já acompanha o nosso canal ou até mesmo a nossa página no Facebook há algum tempo, existe uma boa abertura ali, existe um bom acesso para poder trabalhar. Deixa eu só abrir a porta para você entender isso. Ó, meu irmão já fez o processo de desmontagem e é exatamente o que eu disse. Olha como a gente tem uma boa abertura. Eu não sei se lá na funilaria, no processo de repintura, eles empurraram aqui o amassado que tinha, se tinha algum impacto maior nessa porta, porque quando o meu irmão desmontou, ele já viu que a massa já foi cortada ali. Um pedaço dela já foi cortado. E é extremamente importante cortar assim, remover um pedaço dessa massa, porque se você tenta ficar utilizando uma ferramenta, se você tenta bater com um toquinho, não é a mesma sensibilidade, o impacto que a gente bota aqui na ponta do toquinho, ele acaba não sendo o mesmo impacto que vai ser transmitido lá para a ponta da ferramenta. Então quando a gente corta aquela calafetação, como foi o caso que fizeram aqui, você consegue fazer isso. Cada batida ela é transmitida lá para o outro lado da lata. Ela é transmitida para o amassado. Deixa eu só posicionar. Encontrar aqui a melhor posição. Você consegue visualizar o amassado. Vamos ver se a gente encontra algum ponto dessa repintura aqui na lâmpada. Estava tentando olhar, mas acabei que quase que não encontrando. Então essa é alguma das técnicas que eu utilizo para compreender isso. Eu vou precisar cortar um pouquinho mais da massa. Eu simplesmente... Eu já fiz o teste, coloquei a ferramenta no acesso, ela chega aqui. Mas uma pequena proporção dela ainda está debaixo da massa. Então vou precisar soltar ela. Ó, eu aqueço aqui a lata. Estou aquecendo aqui. Com uma espátula de
Simplesmente uma espátula de cortar massa, simplesmente pego e arranco o pedaço que eu vou precisar para poder fazer o amassado. Já soltei. Basicamente o que vai acontecer desse lado é isso daqui. A ferramenta vai estar em contato e levantando o amassado. Vamos voltar lá. Encontrar aqui a melhor visualização. E como eu disse, para que correr o risco de colocar uma ventosa se você pode resolver esse amassado dessa maneira? Aqueço. Eu não aqueço muito. Aquecer uma repintura é diferente de aquecer uma lata original. Você precisa aquecer um pouco menos. Ferramenta lá do outro lado. Eu vou dando uma outra tática que eu acabo utilizando também é sempre perguntar para o proprietário. Quando você tem dúvida, simplesmente perguntar, pô, essa peça ela já foi repintada, você já mandou fazer algum retoque nessa área? Ou na dúvida, não utilize a ventosa. Eu sempre bato procurando integrar o amassado, sempre levanto ele. Procurando integrar na lata, tanto no processo de levantar, quanto nesse processo de abaixar, é utilizada essa mesma maneira. Eu utilizo essa mesma forma. Eu levanto tentando integrar o amassado e abaixo também, tentando reconectá-lo na lata. Uma coisa que eu não costumo fazer aqui, para abaixar esses pequenos pontos, é utilizar um pino. Na minha opinião, pino com repintura, ó, esse é o pino que eu utilizo, eles não combinam muito. Se você bate forte, é quase como bater em vinco com um pino de metal. Mesmo tentando controlar o movimento, é possível que faça aquelas pequenas marquinhas, aquelas pequenas bolinhas na lata. O que eu utilizo pode ser tanto um taço, colocando o taço atrás, ele está aqui, batendo com um martelinho, dessa maneira aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho mais. A gente faz como se fosse um pino. Quando eu bato com o martelinho, sem nenhum apoio, sem nenhuma ferramenta lá atrás, ó, as marquinhas que estão fazendo. A batida, ela acaba sendo em um lugar maior, num posicionamento maior. Quando tem
o taço aqui atrás, cada batida fica naquela região. Mas nesse caso eu não vou precisar. Eu comecei fazendo com um toquinho, justamente por a cabeça dele ser maior, trazer um pouco mais daquela ondulação, um pouco mais da pressão. Agora eu reduzo isso para essa chavinha. Ela funciona como um pino, mas aqui do lado de dentro da porta. Assim eu consigo pegar o mínimo do mínimo da granulação. Sobrou pouquinhas coisas aqui, ó. Depois de terminado, para arrancar essas marquinhas, passo uma leve massinha aqui na região onde eu bati com o martelo. Que tira essa interferência que teve na lata. O trabalho está finalizado. Ver se a gente consegue pegar bem ele, mostrando aqui na visualização de um profissional de martelinho de ouro, pegando o máximo da granulação, ó. Esperar ele focar bem. Consegue reparar. Ainda tem algumas marquinhas, precisa melhorar ali o polimento. Mas olha como foi rápido esse processo. E como não valeria a pena arriscar o trabalho simplesmente colocando uma ventosa e tentando puxar o amassado. Vou fechar a porta. A gente pegar da mesma maneira que as marquinhas estão bem aqui. Legal que a gente vai certeiro no amassado. Quando eu saio da coluna, eu consigo pegar toda a granulação. Deixa eu posicionar um pouquinho mais para cá. Então essas são algumas das técnicas que a gente utiliza no processo de fazer a remoção numa peça que foi repintada, independente de qual peça fosse, se fosse um paralama, se fosse um teto, seriam usados esses mesmos procedimentos. Então essa é a sacada de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!